Vamos lá, especificamente o texto do nosso estudo hoje, nós estamos falando da Bíblia, nós estamos indo lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13, tá? Então, Lucas 4, 1 a 13, para quem gosta das referências, anota aí. Nós vamos estudar um pouquinho de Jesus lá no deserto, né? E, faz uma diferença muito grande, muito grande. Vamos lá. Então, Lucas 4, 1, 13, tá? Lucas 4, 1, 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e essa glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te atrás de mim, ó Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, então te lança daqui para baixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Esse texto é ótimo. Ele é cheio, ele é lotado de ensinamentos. Lotado de ensinamentos. Cada versículo. Porque o evangelho ele é assim, né? Tem umas partes de Jesus que a gente pega a essência de um ponto para lidar. Aqui não dá para pegar só um ponto, você tem vários itens, né? Vários itens. Vamos lá, que Deus me inspire aqui, né? Espiritualidade nos ajude para a gente poder cobrir pelo menos a maioria desses pontos. Vamos lá. Vou começar com vocês lá do início. E Jesus começa logo no versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão e foi levado ao Espírito do deserto. Primeira coisa que vocês têm que entender, e é difícil, né? Porque tem muita gente que vive ao pé da letra. Aí é difícil. A pessoa do pé da letra é complicado. Porque ela não interpreta. Ela é literal. Tá? E é complicado porque o próprio Cristo disse: eu falo através de parábolas. Gente, as escritas de antigamente, elas eram ricas em parábolas, né? A forma de se escrever de hoje é completamente diferente do que era 2.000 anos atrás, do que era 5.000 anos atrás. E a falta de conhecimento sobre história, a falta de conhecimento sobre teologia, a falta de conhecimento sobre até a forma como se descrevia e se descreve fatos históricos, faz a gente confundir um monte de coisa. Então, um dos pontos é você pegar a Bíblia e interpretar no sentido literal. Eu já te disse isso. A Bíblia, no sentido literal, é completamente absurda, sem menor cabimento. Porque tem coisas lá que, se você for pegar no sentido literal, então, assim, Deus derrogou a própria lei que ele criou. Tem o menor cabimento. Quando o próprio Cristo falou: não vim derrubar as leis de Deus. Então, você tem que entender o contexto da época, as falas da época, a proporção de cada coisa, né? Por exemplo, tem gente que acha não que Deus criou o mundo e destruiu tudo porque estava com raiva, criou Caim, criou Abel e ficou com raiva, deve ter tido uma crise de consciência, né? Aí falou: vai dilúvio, destrói tudo porque esses meus filhos são danados. Mas não é você aí, você é gente fina. Você pega aí um casal aí de cada animal, põe no arca, faz uma arca grandona, bonitona, caprichada, porque eu vou quebrar teu galho, você é um homem justo. Então eu vou te preservar junto com os bichinhos. Então tá, legal. Tá lá, Antigo Testamento, Gênesis. Quer dizer, então você acha que Deus se revolta. Você acredita nisso mesmo? Deus se revolta. Deus. Tem que rir, né? Deus. Você acha que Deus se revolta. Gente, se Deus é Deus, ele sabe o presente, o passado e o futuro. É só você pensar um pouquinho. Se Deus é Deus, ele sabe exatamente o que cada filho vai fazer, o que vai deixar de fazer, embora tenha o livre-arbítrio. Ele é Deus. Você acha que Deus vai ficar revoltado com alguma coisa que ele criou? Ele está com raiva do ser humano. Olha que loucura. Entendeu? E as pessoas acreditam muito nisso até hoje. Não, Deus criou o homem, né? Criou a mulher da costela de Adão.
Isso é metafórico, criatura. Você acha que realmente Deus criou um homem? Essa é a ideia. Não tem nada para fazer na Terra, eu estou aqui solitário, criei esse planetinha aqui no meio do universo enorme. Eu sou Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu acho que eu vou brincar, vou criar um sujeito aqui. Pum, criei um homem. Chamar de Adão. Adão, meu filho, tudo bem? Pô, você tá sozinho? Acho que eu tenho que criar um outro ser esquisito. Você sabe que a narrativa bíblica é toda machista. Toda machista. É lógico, você pega a mulher, o primeiro ato de machismo histórico. Você pega lá do cristianismo, que não é de Jesus. Então, você pega uma mulher da costela de Adão. O que você está dizendo nas entrelinhas? A mulher é inferior. E até hoje a mulher paga um preço por causa desse tipo de história absurda. Quer dizer, então, que você acha mesmo, tem gente que acha mesmo que Deus enfiou uma mão na costela de Adão, entendeu? Fez uma cirurgia ali na mão, arrancou a costela e pum, nasceu ela. E o povo acha que acredita nisso mesmo. É o sentido literal. Não, com todo respeito, não espanta você ter tanta intolerância no mundo ainda hoje, você ter tanta guerra, porque com esse tipo de mentalidade você vai ter o quê? Entendeu? Você vai levar tudo no sentido literal. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Então a gente tem que ter bom senso. Adão nem foi o primeiro homem, nem foi o último a ser criado, né? Está na sequência histórica. O outro dia foi criado em 6 dias, né? Deus estava cansado, no 7º ele descansou. E Deus cansa, criatura. Raciocina, criatura. Desde quando que Deus cansa? Se ele cria tudo, ele vai descansar para quê? Aí você vai estudar as eras geológicas, o que se chama de 6 dias. Geologicamente falando, são 6 eras geológicas. Quando você vai pegar a estruturação do mundo de 4 bilhões e meio de anos atrás, que é o que a ciência mostra, né, que a Terra tem, o planeta, não é o universo, não, é esse planetinho michuruca do universo. Nossa Terra é michuruquinha no universo. Nós vamos analisar exatamente o quê? E nós tivemos eras constantes geológicas em que o processo de construção da vida na Terra foi possível, em que você teve os dinossauros, vieram, até que os primeiros seres humanos viessem para cá. Então é um processo metafórico. Quando a gente vai encontrar entre os gregos antigos a forma de narrar as histórias, sabe? Heródoto, quando conta a Ilíada, fala das histórias de Homero, a gente vê as mesmas estruturas colocadas em vários pontos da Bíblia. Por exemplo, Jonas. Então, realmente você acha que Jonas foi tomar café da manhã na barriga da baleia? E olha aqui, eu falo isso com todo o respeito do mundo. Deus é testemunha, lê minha alma. Eu posso falar uma coisa e está mentindo. Então, Deus lê minha alma. Eu falo isso com um respeito enorme a quem acredita em muitas coisas. Enorme. Porque eu também já tive o pensamento mágico. Você pensa, a gente fala que a teoria do pensamento mágico, né? Que são questões que não têm o menor fundamento lógico, sensato, mas você acredita porque você crê na magia. E é isso, né? Você crê na magia de Deus, então Deus criou assim. Não. O que o Cristo veio nos mostrar é um Deus lógico, sensato, estruturado, né? Então a gente tem que ter bom senso. E por aí vai. Então a Bíblia é lotada dessas idiosincrasias. Se você for levar o pé da letra, vou pegar um exemplo de Jesus. Bora para Jesus, bora para Jesus. Imagina só, tá lá na Bíblia, você vai ver várias vezes. Jesus chega e fala, o negócio é o seguinte, se você não odiar seu pai e sua mãe, não pode me seguir não. Quer dizer, então que você acha que Jesus quer que você odeie seu pai e sua mãe? Bacana esse Jesus, hein? Você tem que estudar, criatura. Jesus falava aramaico, que é uma língua que não existe mais, né? Então, em aramaico, odiar, o verbo odiar, quer dizer gostar menos, uma intensidade menor. Não é como odiar em português, que quer dizer não gostar, detestar, né? Ter até uma animosidade. Então, se você for pegar ao pé da letra, é um absurdo, entende? Então, a gente tem que ter bom senso. A Bíblia toda você tem que ter muito bom senso. Se você não tiver bom senso, isso gera extremos radicalismos até hoje, de algumas religiões, de alguns religiosos principalmente, e são extremamente radicais porque querem ser literais. E aí não funciona. No literalismo, as pessoas interpretam do jeito que quer, justifica a guerra, justifica as cruzadas, justificar a Inquisição matando gente, e muita gente faz isso dizendo que estava na Bíblia. Um absurdo enorme. Por que eu estou te contando tudo isso? Bora voltar para o texto. Bora voltar para o texto. Então, você tem que interpretar as coisas de Jesus aqui, com bom senso. Vamos falar, olha lá, versículo 1. Lembra? Eu não estou estudando a Bíblia, estou estudando Mateus 4, versículo 1. Eu só estou fazendo um contexto histórico para vocês e de bom senso. Aí você chega aqui e fala assim, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado ao Espírito do deserto. O que é Jesus cheio do Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? Na metáfora dos monges católicos, né, que escreveram e organizaram os evangelhos.
Na verdade, eles organizaram, pegaram os primeiros textos da era cristã, mas foram os monges, né, católicos que fizeram isso. Então, assim, como que... Isso é história, só você estudar a história. Então, o que significa o Espírito Santo? O Espírito Santo é a metáfora do divino, do sagrado, da porção sacra de Deus. Então, quando eu falo assim, Jesus está cheio do Espírito Santo, é como se fala assim, Jesus está cheio de Deus. O que isso quer dizer na prática? Jesus em contato com o Senhor. Então, Jesus vai para o deserto, não é levado pelo desespero. Jesus vai para o deserto, não é levado pela tristeza. Jesus vai para o deserto, não é porque ele não tinha para onde ir. Ele vai cheio do Espírito Santo. É o primeiro ensinamento, logo de cara, no primeiro versículo. Então, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? O que o texto está dizendo? Que ir ao deserto com a inspiração divina transforma a nossa vida. É diferente da pessoa que foge da vida. Ai, eu preciso descansar, vou sair dos problemas. Mas você não está indo para o deserto, você está indo para a festa, para a farra, você não está indo, entendeu? Você não está querendo mergulhar na sua alma. Isso é outra história. Aqui não, Jesus ele foi buscar o contato consigo. Foi potencializar isso ainda mais. Tem muita... E só isso aqui, só esse trecho, eu podia ficar com umas 2 horas falando dele, mas não dá tempo. Então vamos para o segundo. 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles finalmente teve fome. Aí eu disse, diabo. Até hoje, tem muita gente inteligente, tem certeza, acha que diabo é um sujeito que tem 2 chifres, é vermelho, tem um rabo e um tridente. Ai, ai. Essa é a imagem de Belfogor, criatura. Vai estudar história. Até o século IX não existiam imagens de diabo, não tem registros históricos dessas imagens. Elas vieram no final da Idade Média, né, quando a gente tem o início, né, da estrutura do mundo medieval, até chegar no século XIII, com toda a estruturação, né, dos princípios gerais que São Tomás de Aquino trouxe, que acabou pautando, né, a base da igreja nascente, que inclusive é uma fundamentação até hoje. Então, assim, essa ideia de diabo, ser, vermelho, tridente, inferno, isso é uma metáfora humana para poder simbolizar o mal, simbolizar aquilo que não funciona. Então, na realidade, sem entrar no mérito de quem era ou se era, é muito simples você pensar. Você tem que pensar que a imagem do diabo aqui é uma simbologia de quê? De quê? É uma simbologia daquilo que pode nos fazer cair. Então você não precisa de um diabo imaginário, de um demônio, você não precisa de ninguém para estar do teu lado para te tentar. É só você olhar dentro do seu coração e analisar o que é que pode me fazer cair. Sabe, o que pode me fazer cair? Esse é o grande ponto. Esse é o grande detalhe. O que pode me fazer cair? O que pode me fazer despertar? O que pode e o que não pode? Raciocina. Então você tem que analisar isso. Então, se você for pensar, toda vez que você tiver um desejo de poder fazer uma coisa errada contra a lei divina, você pode falar que o diabo está te tentando. Essa é a metáfora que todo mundo utiliza. Olha o diabo. Mas claro, está em você. Qualquer tipo de tentação que nos leve ao estado de espírito anterior que a gente sempre teve, que nos impeça de entrar em contato, entendeu, com o nosso estado de espírito elevado, pode ser considerado uma tentação diabólica, o que não quer dizer que tem um ser vermelho, amarelo, cor-de-rosa, entendeu, aqui do meu lado, com chifre, com tridente. Não. Do ponto de vista de obsessão, para a gente poder estudar todo o processo de uma maneira ainda mais profunda, do ponto de vista obsessivo, você tem sim entidades que assumem formas diabólicas, mas não porque eles são diabo, eles assumem formas, deturpam a própria estrutura do perispírito por causa do ódio, do rancor, e têm acesso a gente pelas nossas fraquezas. Porque por mais que eles queiram nos prejudicar, se nós estamos focados numa luz maior e temos o trabalho da vigilância e da oração que Jesus sempre nos convidou a fazer, isso acaba nos protegendo. Entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se a gente perde a linha do bom senso, e a gente, quando está carente, é muito fácil perder a linha do bom senso, porque na carência a gente quer acolhimento. Então, não importa de onde vem o acolhimento, a pessoa nos acolheu, a gente acolhe até como forma de gratidão. Mas não necessariamente quem nos acolhe vai ter o discernimento daquilo que está sendo ensinado. Então, cada um aqui tem que ouvir, vá ouvir outras coisas, vá rezar bastante, vai estudar para você tirar suas conclusões. Eu estou trazendo para vocês no Evangelho, compartilhando um pouquinho de nada que eu tenho aprendido, que eu vejo no meio espiritual com os amigos espirituais. Não estou dizendo que é verdade,
Não estou dizendo que é a única visão. Aliás, nunca nada do que eu disse aqui. Também não estou tentando convencer ninguém de nada. Entendeu? Apenas você vai fazer as suas conclusões. Então, diablos, como foi muito bem citado aqui, lembrado, é aquilo que divide, né? É porque o diabo vem exatamente dessa palavra diablos, que vem lá do grego antigo. É a estrutura de divisão, né? É como demônio. A palavra demônio vem de daimon. Sócrates falava do bom daimon. Então, assim, a gente tem que analisar essas estruturas ao invés de seguir, né, friamente aquilo que a gente ouve. Então, de novo, voltando para o texto, que é que Jesus fala para nós? Jesus fala, ó, tem o diabo aqui comigo. Então, primeiro, você tem tentações com Cristo. Olha que ensinamento profundo isso, tá? Se até Jesus foi tentado, não importa se era um ser, materializou, não vou nem entrar nesse mérito. Não importa se era uma fraqueza, se até Jesus foi tentado, imagina eu e você. Imagina a loucura de uma pessoa que fala, não, eu já estou pronto. Entendeu? Imagina a loucura de uma pessoa que fala assim, não, não preciso saber dessas coisas, não. Ou, eu já sei de tudo. Imagina a loucura da pessoa que fala, não, eu já tenho certeza do que é bom para a minha vida, eu tenho certeza do que eu quero. O que acontece? É muito complicado quando a gente fecha as certezas absolutas ao redor das nossas crenças, porque isso nos torna ainda mais vulneráveis, gente, à fragilidade do nosso ego. Entende? Por isso que eu sempre falo para vocês, eu repito, porque se eu falhar nisso aqui, alguém vai me lembrar, eu peço isso aqui em casa, sempre. Olha, eu não tenho compromisso com o erro. Tudo que eu compartilho com vocês sobre a vida, sobre qualquer coisa, se alguém chegar para mim, me convencer, me mostrar que uma vírgula do que eu estou falando é errado, que não faz sentido, você pode ter certeza absoluta que eu vou mudar o mais rápido possível. Porque eu não tenho compromisso com o erro. Entende? Se você tem paixão por uma ideia, muito mais do que pela verdade, você tem compromisso com o erro. Porque você se apaixona pela ideia que você quer defender. Então, mesmo quando eventualmente o que você defende se torna caduco e sem sentido algum, você está apaixonado. Então, a paixonite faz com que a gente não enxergue. É o que acontece com o tolerante, o radical de qualquer coisa, de religião, futebol, política e o que for, e o que for. Então nós temos que ter a mente aberta, né? A mente alerta. E aí o que Jesus está falando para nós? Presta atenção, gente. Até eu aqui, ó, estou sendo tentado. Entendeu? Veja, o Espírito Santo me trouxe para o deserto. Quer dizer, a inspiração divina falou, vai refletir, vai lá ficar quietinho. E mesmo aqui eu estou sendo tentado. Então fique tranquilo, é normal isso acontecer com você. Então eu já fico tranquilo, porque não sou eu que só sou tentado. Se até Jesus foi, agora eu quero entender o que foi que Jesus fez, entendeu? Para vencer essa tentação, para ver se eu dou conta de fazer as mesmas coisas com as minhas tentações. Mas é óbvio que eu vou ser tentado. É lógico que eu vou entrar em contato, gente, com partes da minha personalidade que eu não vou gostar. É claro que quando eu paro para refletir, lembra, Jesus está no deserto. Eu vou prestar atenção em coisas minhas que vão me incomodar pra caramba. E é aí que muita gente não quer ir para o deserto. Porque a pessoa não quer enxergar o ego dela, a vaidade dela, a fragilidade dela, o medo dela, a raiva dela, a inveja, que tem muitos de nós invejosos, a inveja que a gente tem. Então é mais fácil a gente ficar na correria do dia a dia, entendeu? No pilotaço automático, fugindo dessa autoconexão e não se libertar. Você entende como isso é sério, meus amigos? Como isso é delicado? Isso é extremamente delicado. E você veja que interessante, né? Quando a gente vai estudar na história da cristandade, nós vamos perceber que praticamente todos os seres que chamaram e fizeram a diferença na história humana, do ponto de vista espiritual, tiveram desertos. Cada um à sua maneira. Cada um à sua forma. Você tem alguns muito conhecidos, por exemplo, ontem eu mencionei a história de Bento, né? Que acabou se tornando Benedictus, né? Que para nós é o São Bento, que viveu ali em torno do século VI e foi responsável por criar a Ordem Beneditina, uma sequência de 12 mosteiros. A história de São Bento é maravilhosa. São Bento passou três anos no deserto. Igual Paulo. Paulo, mesma coisa. Né? São Bento, ele sai de Roma, ainda muito jovem, frustrado, tinha ido lá estudar em Roma, com 13 anos, ele sai de lá frustrado com tudo que viu, e ele vai mergulhar em um processo de introspecção que durou 3 anos. Veja você que coisa curiosa. A vida pública de Jesus durou 3 anos. Veja você que coisa curiosa. O Buda só se tornou Buda depois de pelo menos 6 anos trabalhando no seu deserto.
Vai analisando isso aí. Não é da noite para o dia. É um processo. É um processo. Na pílula, busque o seu deserto com sabedoria. Não fuja da sua alma para não repetir os mesmos erros. Você percebe? Que se eu fujo de mim mesmo, eu vou repetir os mesmos erros que eu cometi. Então veja, se o Espírito Santo, abre aspas, intui Jesus aí para o deserto, é porque o deserto é um presente. Mesmo que você vá ver coisas em você, abre aspas, o diabo, aquilo que divide, que você não goste. Porque aí você vai fortalecer a sua vontade e a sua capacidade de seguir o caminho do bem, que foi o que Jesus ensina. Cada uma das 3 famosas tentações do Cristo são metáforas profundas da vida, mas a fala do Cristo é um ensino muito legal que fica para a gente, muito profundo também. Você vê, primeiro, né, fala sobre pão. Jesus estava lá com fome, estava lá num jejum enorme. Então, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão vive o homem. Então, de cara, o Cristo diz, presta atenção no alimento do Espírito. Pão é importantíssimo para o corpo, né? Mas presta atenção no alimento do Espírito. Primeira coisa. Aí, vem a outra tentação e fala, vem cá, olha, eu te dou tudo. É para mim, ó. Por isso que eu te falo que é metáfora. Vem cá, raciocínio. Vamos lá, vamos partir do pressuposto que o diabo fosse o diabo mesmo. Vamos lá. Ué, o diabo não é o diabo? O diabo não seria Lúcifer? É só você pensar. Ué, se o diabo é o diabo e ele seria Lúcifer, ora, seria o anjo caído, mais inteligente que Deus criou e que caiu, e ele estava lá tentando Jesus? Pois, então ele sabia que Jesus sabia das coisas. Ué, ele ia oferecer para Jesus uma coisa que o Cristo já sabia? Se o próprio Cristo falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o Filho de Deus, então Jesus não precisava do diabo oferecendo nada para ele daquilo que ele poderia alcançar com as próprias mãos. E o diabo não sabia que Jesus tinha o poder que tinha para ter tudo. Precisou oferecer como se estivesse dando a alguém que não tinha nada. Menor cabimento. Então você vê que é a metáfora. Qual que é a metáfora? Quando eu estou no meu momento de fraqueza, muito grande, abre aspas, meus diabos, minhas tentações, podem querer me fazer buscar o mundo. Ganhar um mundo material, fama, fortuna, poder, chamar a atenção das pessoas, e eu corro o risco de perder minha alma. Eu corro o risco de perder minha vida. Quantas pessoas, gente, estão se perdendo assim? O que mais tem são relatos no mundo espiritual de médiuns que faliram, líderes religiosos que enganaram, não é? Pessoas que reencarnaram com objetivos de ajudar a humanidade se perderam por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa de fortuna, por causa de briga. É muito fácil cair na tentação na Terra. Não é simples permanecer fiel até o final. Não é. Isso é um plano de provas e expiações. Isso é extremamente sério. Extremamente sério. Então, nós precisamos nos ater à essência. Qual é a essência? Independente, como eu sempre falo, eu não quero provar nada a ninguém, menor necessidade. Qual que é a essência? Foque na essência. Tinha diabo, não tinha diabo? Fique com a sua conclusão. Isso não é o importante. A essência é a tentação, é a simbologia clara daquilo que eu ainda não resolvi em mim. Você vai tentar, por exemplo, uma pessoa que acabou de beber um monte de água para ela beber água? Tem menor cabimento, ela está sem sede, vai tentar ela para quê? Você vai tentar uma pessoa que acabou de comer, está satisfeito, está cheinho, toma mais comida? Não, a pessoa não tem tentação, ela vai te dizer não com facilidade. Então, a tentação é algo que eu ainda não resolvi em mim. Não existe tentação daquilo que está tudo resolvido. Tem o menor cabimento. Está tudo resolvido. Então, não tem dificuldade nenhuma. Então, observe, porque tudo aquilo que nos é tentado ainda não foi totalmente resolvido. Por isso que a gente foge das tentações. Eu já contei para vocês, né? O Adelino da Silveira fala que uma vez perguntou para o Chico o que era tentação. E aí o Chico trouxe uma resposta linda. Tentação é uma coisa que a gente foge, mas bem devagarinho. Para ver se essa situação nos alcança, né? A gente foge dessa situação, mas bem devagarinho. Ai, ai. Então, assim, são coisas que a gente quer. Então, presta atenção, porque muitas vezes a sua tentação, hoje, que está te fazendo cair, não é uma coisa grandona. Não! Porque cada um de nós tem a sua pedra de tropeço, gente. Cada um de nós está num ponto evolutivo.
Então, para alguns, o dinheiro é tentação. Para outros, isso já está resolvido. Sua tentação vai ser o ego. Aparecer para todo mundo. Para outros, isso não faz diferença nenhuma. Tá, para outros, a tentação vai ser a família. Você não teve família, você se sente abandonado, abandonada. Então, talvez você entre num ambiente de carência enorme para ser amado pela sua família. Para outros, a tentação vai ser a vaidade. Não é? A pessoa tem problema de autoestima, então ela quer aparecer, ela precisa se validar, ela fala dela o tempo todo, ela tem a necessidade de aprovação externa. E aí a gente acabou, então, muito apegada para a aparência física, né? Para outros, a tentação é o poder. Eu tenho que ter poder. A pessoa ela tem a necessidade, né, de dominar, de comandar. Quem manda aqui sou eu, de humilhar. Cada um de nós tem as suas tentações. Umas grandes, outras pequenas. Né? Então você tem que analisar em você. Em você. A sua tentação é sua, ela não é a minha. Talvez até coincida, mas a intensidade em você é uma, em mim é outra. Entende? As minhas tentações são as minhas, abre aspas, né? Você pode até tê-las também, mas a intensidade em mim é uma coisa, sobre você é outra. Cada um conforme a sua capacidade evolutiva e o que dá conta de lidar. Então veja, se Jesus está tendo tentações, o que está claro para nós? O deserto, ele não te livra das tentações. O deserto fortalece a sua força de vontade para você vencer a todas as suas tentações. Essa é a função do deserto, criatura. As pessoas vão para o deserto para fugir dos problemas. Não, o problema te acompanha. Entendeu? Você acha que Paulo, quando ele estava lá, ele era Saulo ainda, ele está lá, vê Jesus e tal, está arrependido, meu Deus, fiz besteira, mandei matar um monte de gente, o que eu vou fazer agora? Ninguém gosta mais de mim. Pronto, vai para o deserto, vai ver um tecelão, no anonimato. Você acha que lá, naqueles 3 anos, ele estava em paz? É óbvio que não. Estava com culpa, com arrependimento, com remorso. Ele estava tentando se curar, se organizar. As tentações, as fraquezas, as fragilidades em Paulo estavam pulando dentro dele. Entende? Você acha que o príncipe Siddhartha Gautama lá, enquanto ainda não tinha se tornado Buda, antes de estar lá na árvore de Bodhicitta, de poder ter se iluminado, esse homem era perturbado. Ele fez de tudo, ele foi para os extremos. Ele teve uma vida de luxúria, falou, não quero isso. Depois tem uma vida de ascetismo, a ponto de quase se matar, de faqui, não, também não quero isso. Então, peraí, o que ilumina? O que é o nirvana? O que é o espaço de paz? Então, veja você que até a gente encontrar nosso estado, a tentação faz parte, porque você está num planeta de prova e expiação. Você entende? Só que pior do que a gente não ir para o deserto é você ficar sem o deserto, no piloto automático, que as tentações vão te corroer totalmente, que nem cupim come madeira, entendeu? Que não está protegida para ele. Ele chega e vai comendo. Na hora que você percebe, pum, tá aquela serragem toda. Ah, tem que botar remédio para cupim, mas ele já roeu. Entendeu? Ele já roeu. Por que você acha que Jesus falava da vigilância? Tem que ter vigilância. Então, gente, todas as pessoas que fogem de si mesmas, todas as pessoas que não dão conta de abrir os olhos para as próprias sombras, todas as pessoas que querem ser quem não são, elas estão fadadas a um sofrimento profundo ainda. Eu não quero mais isso, não sei se você quer. Por quê? Porque não tem pra onde correr. A tentação vai te corroer. Ele vai te guiar. Então, o que Jesus fala? Resista. Né? Resista. Aí tem a última tentação. Pula daqui, né? Fala para os teus anjos te protegerem. Também a Escritura disse, né? Não tentai o Senhor teu Deus. Olha que lindo. Então, nessa fala, o que Jesus está dizendo? Abre aspas para o diabo. Ei, eu estou conectado com Deus. Você quer tentar Deus? Ou seja, respeite o meu eu sagrado. Respeite o meu eu divino. Respeite a minha conexão sagrada. Então, a nossa conexão sagrada é que nos salva. O seu eu sagrado, que é a sua ligação com Deus, é que te salva, é que te potencializa. Entende? Então, vamos lá. Assunto muito profundo, o tempo já passou. O que acontece? Tentação todo mundo tem. Primeira coisa, tem que reconhecer que as tem. Tá? Eu estou vendo aqui uma pergunta. Ricardo, como então se libertar das tentações? Né? A Lilita perguntando aqui no Instagram. Primeira coisa, você tem que reconhecer que as tem. Porque tudo aquilo que a gente nega cresce dentro da gente, entendeu? Não, eu preciso reconhecer que são as sombras, eu preciso ver as minhas fraquezas, aquilo que me tenta. Repito, cada um é cada um. Então, um tenta é a carne, outro é o espírito, é a vaidade, é o dinheiro, é o poder, é a fama, é o status, é o sexo, é a fraqueza, é a autoestima, é a parte espiritual, blá, blá, blá. Cada um de nós tem a sua onda, tentações. Reconheça as suas.
Quando você reconhecer, comece a reconhecer suas virtudes. Porque você também tem muitas virtudes. Todos nós já temos várias virtudes. Comece a reconhecer a sua ligação com Deus. Sabe, a sua fé, aquilo que você já é capaz de fazer. E deixe as suas virtudes começarem a curar suas tentações. Sabe, comece a olhar com generosidade e carinho para a sua parte fragilizada. Se conecte com Deus e todo dia vá alimentando a sua parte sagrada para que ela naturalmente vá diminuindo o poder das tentações. Gente, não se iluda, você não vai tirar uma tentação da noite para o dia de você. Não é assim que funciona a lei divina. Isso é um processo. Esse é o grande erro de muita gente. Não, eu quero me libertar e tal. Não é assim, é um processo. Veja, grandes líderes espirituais, Francisco de Assis, o próprio São Bento que eu criei aqui, né, citei aqui, todos eles, nas suas histórias, né, fala-se de desejos sexuais em alguns momentos homéricos que eles tiveram, mas por uma questão de voto de castidade, chegaram a se jogar em espinhos para tentar ferir o corpo. Então foi um processo, veja, mesmo rezando, trabalhando, dentro do... Não vou entrar no mérito, se isso é certo ou se é errado, não é o foco aqui agora. O que eu quero dizer é que é um processo. Para eles chegarem no processo de harmonizar-se com o desejo do corpo, é um processo. Né? Acredito que não precisava chegar nesse ponto, mas foi um recurso que eles tiveram. Dentro de uma idade média complicadíssima, cheia de preconceitos e cheia de um monte de coisa, entendeu? Fizeram o que deram conta. Então, assim, você vai analisando ao seu redor o que é possível você fazer, mas alimente a sua luz, alimente a sua fé e os medos vão morrer de fome. Entendeu? Fortaleça-se, gente, em quem você é. Outra pergunta, como a tentação do outro te incomoda? Não sei. Porque, assim, a tentação do outro é do outro. Olha, com todo respeito, eu quando vejo ainda vocês falando muito do outro, eu vejo como vocês ainda estão frágeis. Porque toda vez que eu falo do outro, eu vejo a minha fragilidade. Hashtag papo. Toda vez que eu vejo você, meu marido, minha esposa, meu não sei, tá fraco ainda na força de vontade. Porque todas as vezes que eu me vejo pensando, fulano, a culpa é do Beltrano. Porque, gente, não é sobre os outros. A tentação do outro, claro que vai me incomodar. As dificuldades do outro vão me incomodar. Mas não é sobre o outro. Você tem que tirar o foco do outro. Porque você não vai mudar ninguém se você não for capaz de iluminar a si mesmo. O próprio Cristo, gente. Jesus não mudou ninguém, não. As pessoas, Jesus não mudou ninguém. Jesus inspirou pessoas que quiseram ser mudadas. Tanto é verdade que um monte de gente mataram ele fisicamente. Como que ele mudou todo mundo? Curou um monte de leproso, voltou para poder voltar a ter lepra. Não é assim que funciona. Ninguém se cura porque o outro quer que o outro se cure. A lei divina é cada um adoece e se cura. Agora, seres especiais despertam uma cura diferente. Muito diferente. Jesus conversou com Caifás, com Anás, com Pilatos. Por que eles não se curaram? Simples, porque eles não estavam prontos. Não adianta a luz estar disponível para você se você não quer ela, entendeu? Não adianta ter um banquete em cima da mesa para mim se eu não quero me alimentar dele. Então, meus amigos, abra seu coração. Reconecte-se com Deus. Fortaleça sua aliança em evoluir e dar um passinho após o outro, sabe? Em se respeitar naquilo que você não deu conta. Se perdoe, mas não se deixe levar pelas tentações. Porque senão, vou te contar, depois o preço é muito alto. Nós, enquanto humanidade, temos pagado um preço extremamente elevado por todas as tentações que a gente caiu e tem caído até os dias atuais. E, de novo, com todo respeito, que eu sei que esse é um tema difícil para muita gente lidar e digerir, e digo, Deus é testemunha, sem a menor intenção de querer mudar a opinião de ninguém, mas também sem a menor intenção de me omitir. Cuidado com as interpretações literais de qualquer livro, de qualquer coisa que você faça na vida. Cuidado. O próprio apóstolo Paulo disse, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque toda pessoa radical, via de regra, começa com interpretações literais de uma série de coisas. Cuidado.